A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, estamos de pé para a honra e a glória do santíssimo nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor venha falar conosco neste dia, que o Senhor venha a estar presente nas nossas vidas, né, no nosso caminhar, em todos os nossos afazeres. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Iremos meditar hoje em Gênesis, capítulo de número 14. Vamos meditar e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos revele, né, o que há, né, nas Santíssimas Escrituras do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar para estarmos, né, iniciando a leitura da palavra santíssima do Senhor, nosso Deus. Espero que todos tenham tido uma noite abençoada pelo Deus Todo-Poderoso e que todos nós venhamos a ter um dia de bênçãos, né, das bênçãos dos altos céus derramadas sobre as nossas vidas, né, sobre os nossos lares, nossos familiares, sobre tudo que a gente fizer, né? Que o Senhor diz na palavra dele, que onde a gente colocar as nossas mãos, né? O Senhor fará prosperar. Então, que possamos estar guardados por ele, né? Neste dia e sempre, eternamente em nossas vidas. Vamos orar para iniciarmos a leitura. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor, Pai amado. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tanto que o Senhor tem nos dado, mesmo sem merecermos, mas o Senhor não nos desampara, o Senhor está conosco, nos guardando, nos abençoando, nos livrando de todo mal, Pai amado. Fica conosco, Senhor, vem nos dar ensinamento, vem nos abençoar, Pai amado, com a graça santíssima da aprendizagem, Pai amado, segundo as vossas santíssimas palavras, segundo os vossos santíssimos mandamentos. Que o Senhor fique conosco neste dia lindo que o Senhor nos presenteia, que o Senhor esteja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos iniciar a leitura, que tem um título que diz Guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu, nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bisa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, a Semebe, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Uzins em Cão, e aos Emins em Riataim, e aos Oreus no seu monte Sei, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram a terra dos amalequitas e também os amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela. Esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram, e os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte,
e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que estava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escó, irmão de Ané. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoou Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os mancebos comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Ané, Escó e Manre, estes que tomem a sua parte. Glória a Deus, né, meus irmãos? Glória sejam dadas ao nome santo do Senhor, né? Que possamos ser assim, né, como Abrão, ter a inteligência dada, né, do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Ele, né, aqui no final, o rei queria dar riquezas para ele, mas ele não aceitou, né, pois essa não era a intenção do coração de Abrão, não era ganhar nada que viesse da parte do rei. A intenção dele foi buscar o seu parente, né, que estava ali cativo, que estava ali preso. No caso Ló, né, ele foi buscar ele. E quisera, meus irmãos, todos os familiares, né, lutassem pelos seus, assim como Abrão lutou aqui pelo seu. Era sobrinho, né, filho do irmão dele, mas ele se retratava ele como irmão. Quisera todos nós lutássemos pelos nossos, né? Pelos que estão cativos, né? Eu não digo cativo em cativeiros feito por mãos de homem, eu digo cativos, meus irmãos, no tempo de hoje, também cativos espiritualmente, que lutemos pelos nossos, que tenhamos forças de buscar, né? Pelos nossos, de pedir a Deus a libertação dos nossos que ainda se encontram cativos em ideologias, né, em idolatrias que não levam a Deus, que a gente venha buscar, venha orar, venha pedir a Deus para que sejam libertos todos os nossos, né? Buscar a liberdade espiritual de todos os nossos parentes, de todos os nossos vizinhos, de todo mundo, que a gente ore, que a gente busque libertar pessoas que se encontram cativos, que pessoas que foram levadas em cativeiro, né, pelo inimigo. Também quem tem os seus, né, que se encontram cativos, também assim como Ló, cativos presos pelas mãos do homem, que a gente busque, lute
Peça a Deus, que Deus é quem liberta, né? Deus liberta, Deus salva, Deus liberta. Jesus veio a este mundo para salvar, né? Para libertar todos os cativos que se encontrarem, né? Oprimidos por forças inimigas, né? O nosso Deus, ele é libertador, ele levanta pessoas para que nos busquem em cativeiros, assim como Abraão foi levantado por Deus para tirar Ló, né, daquele cativeiro. Então, Deus ainda usa também as nossas vidas para buscarmos liberdade para aqueles que se encontram cativos e oprimidos, né, que foram levados pelo inimigo. Que possamos estar cheios de coragem do Espírito Santo de Deus para buscarmos os nossos também, onde quer que eles estejam, em cativeiros, né, espirituais, materiais, como quer que sejam, que o nosso Deus é a nossa força, né? O nosso Deus é aquele que tudo pode, o nosso Deus ele liberta, né? Que possamos ter as bênçãos, né, do Deus Altíssimo, assim como Abraão recebeu ali do sacerdote, que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre cada um de nós. Vamos orar para estarmos encerrando, né, a meditação da palavra do Senhor, que cada um busque, né, meditar mais na palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por estarmos aqui diante do Senhor, fazendo a leitura da Santíssima Palavra do Senhor, Pai amado. Obrigada, Senhor, pelo que é, vi, pelo que vinha a entender, pelo que cada um veio a entender, Jesus, que o vosso Espírito Santo possa nos usar na vida de cada um daqueles que se encontram cativos, que possamos estar orando, buscando ao Senhor para que liberte cada um. Que o Senhor fique conosco, Paizinho amado, neste dia, nos abençoando, nos guardando. Batiza-me, Senhor, batiza-nos, Senhor, com o vosso Espírito Santo e com fogo. Os vossos servos necessitam, Senhor, do revestimento do Espírito Santo para podermos caminhar, Pai amado, diante da face do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Meus irmãos amados, que todos tenhamos um dia abençoado, né, por aquele que tudo pode, pelo dono de todas as bênçãos dos altos céus, da terra, por aquele que é o Deus do impossível. Que o Senhor fique conosco neste dia e eternamente, sempre em nossas vidas. E assim que todos fiquemos na paz do Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.